Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma dúvida bem frequente no consultório, em que as pacientes perguntam como determinar o período fértil, como determinar o período ovulatório, para que elas possam ter um objetivo, consigam com mais rapidez uma gravidez natural. Então eu vou deixar hoje para vocês 5 dicas de como a gente consegue determinar esse período da ovulação. Então a primeira dica é conhecer o ciclo menstrual. A paciente ela tem que entender como é que ocorre esse ciclo menstrual e o período em que ocorre a ovulação, e através disso ela vai conseguir determinar mais facilmente o dia da ovulação e o período fértil. Então o ciclo menstrual ele é dividido em 2 fases. A primeira fase, conhecida como fase folicular, é a fase em que o ovário está formando um folículo dominante, que ele vai crescer, e no momento em que ocorre a ruptura desse folículo, a gente determina esse momento como ovulação. Então os dias que antecedem os dias logo após a ovulação é o que a gente determina de período fértil. Após a ovulação, a segunda fase do período do ciclo menstrual é denominada de fase lútea, em que ocorre uma maior produção de hormônios, como a progesterona, que vão preparar o endométrio para receber o embrião formado. Então a paciente, ela conhece o seu ciclo menstrual através de um que a gente chama de calendário menstrual. Ela vai anotar o dia que iniciou a menstruação, quantos dias durou o fluxo, o dia que veio a próxima menstruação, os sintomas que ocorrem durante esse ciclo menstrual, para que com isso ela consiga determinar o período da ovulação. Em média, as pacientes elas têm um ciclo menstrual durando em torno de 28 dias, 28 a 30 dias. Algumas têm essa duração fixa, enquanto que outras têm pequenas alterações entre os meses. O que é fixo no ciclo menstrual é essa segunda fase, a fase lútea. Geralmente a fase lútea ela dura em torno de 14 dias. Então se a paciente tem um ciclo menstrual de 28 dias, ela vai ovular 28 dias, menos os 14, que é a fase fixa. Então ela vai ovular no 14º dia. Aqui tem um ciclo de 30 dias, ela vai ovular 30 menos 14, então ela vai ovular por volta do 16º dia. Não é na metade do ciclo, é a duração do ciclo menos o 14. Então essa é a primeira dica, como você identificar o período fértil. A segunda dica é acompanhar o aspecto do muco cervical, a secreção que a paciente observa ao se tocar, e essa secreção cervical ela vai modificando o seu aspecto ao longo do ciclo menstrual e dependendo do período da ovulação. A dica é observar a presença de um muco cervical semelhante a uma clara de ovo, que a gente consegue observar nessa última imagem. Ela consegue fazer isso colocando um pouco da secreção entre os dedos, indicador e o dedo polegar, e com isso ela vai observar o aspecto da filância desse muco cervical. Então quando ela tiver esse aspecto semelhante a uma clara de ovo, ela está bem próximo ao período da ovulação. Então essa é a nossa segunda dica. A terceira dica, ela vem bem junto da terceira e quarta dica juntas. Quando ocorre a ovulação, a temperatura basal do corpo da mulher, geralmente ela vai ocorrer uma elevação em torno de 0,3 a 0,6 graus Celsius. Então, se a mulher conseguir observar durante todo o seu ciclo menstrual a temperatura basal, aquela que é observada logo após acordar pela manhã, antes de se levantar, ela consegue desenhar um gráfico semelhante a esses que vocês estão observando, em que ela vai ter na primeira fase do ciclo, aquela fase folicular, com a temperatura mais baixa, e quando ocorre a ovulação, ela vai observar um pico, um aumento dessa temperatura na segunda fase do ciclo, na fase lútea, que esse aumento ocorre em torno de 0,3 a 0,6 graus Celsius. E junto com o acompanhamento da temperatura basal, muitas vezes você pode observar a presença do LH, acompanhar o pico desse hormônio, do hormônio chamado LH, que é o hormônio luteinizante. Então existem fitas urinárias que é possível encontrar em farmácias, é simples, e todo dia pela manhã você vai tentar detectar na urina a presença desse hormônio. Então quando a fita urinária começa a aparecer, ela começa, às vezes fica uma marca bem leve, assim acinzentada, como vocês podem observar no esquema,
e depois ela passa a ficar bem forte. Então a presença dessa marca forte significa que está ocorrendo o pico desse hormônio e horas ou um dia após vai ocorrer a ovulação. Então a fita urinária junto com a temperatura basal dá uma ideia desse período ovulatório. E a nossa última dica são os aplicativos que tem disponíveis nos dispositivos eletrônicos, em que você, baixando um aplicativo, a paciente consegue alimentar com informações sobre o ciclo menstrual, duração, entre uma menstruação e outra, duração do fluxo, a presença desses sintomas, às vezes ele pergunta o aspecto do muco cervical. Então, com isso, ela consegue unir todas essas informações no aplicativo e a inteligência artificial vai conseguir determinar com a maior precisão o período ovulatório. Então essa é a nossa dica de hoje. A gente vai preparar vídeos mais práticos para vocês e nos encontramos nos próximos dias, nos próximos vídeos, e fique em casa.